Olá, eu voltei para te ajudar outras pessoas, ajudar aqueles que não estão mais aqui também, porque acaba dando um sentido também para a não existência dessas pessoas que não tiveram a chance de existir, de continuar existindo, não tiveram voz para dizer sim à vida, né? Alguém disse não para elas. E eu estando aqui, espiritualmente dá sentido para elas, porque por elas terem dado a vida para que eu esteja aqui, por causa delas eu estou aqui, por causa delas eu ganho coragem para estar aqui. Então eu estou para falar sim à vida, sim àquelas pessoas que ainda virão, aquelas pessoas que poderão existir e que a minha fala ajude pelo menos uma pessoa a não receber um não, a não ser interrompido a existência dela. Essa semana vai ser votado, está em trâmite para votar o aborto para crianças que tenham alguma doença no ventre materno, seja por causa do Covid, por causa do Zika vírus. E independente da criança ter uma doença ou não, tem um sentido a existência dela. Se for para ela existir 9 meses, se for para ela existir 1 minuto depois do nascimento, valeu a pena. É isso que eu quero te explicar. Eu tenho um conhecimento e eu não posso me omitir não trazendo ele. Eu não sei como que isto vai ajudar, como que a minha fala, onde a minha fala vai chegar, mas ela pode te dar argumentos para ajudar seu filho, seus alunos, seus amigos, os adolescentes, reunir os amigos dos seus filhos. Eu não sei como que vai ajudar. Com certeza a minha voz não tem força para calar uma lei, mas tem força para chegar no coração de alguém. É isso que me traz aqui. E essa semana eu tenho uma filha médica e ela fazendo um parto e a criança nasceu e viveu uma meia hora, deve ter sido uns 30 minutos. E esses pais já estavam preparados para isso, mas claro, tinha uma esperança de que a criança vivesse. Mas aí ela nasceu, a mãe já disse, olha, se ela não estiver bem, eu quero que alguém batize o meu filho, que se der tempo, que batize e que faça uma oração. E as médicas que estavam ali fizeram. Tiraram, inclusive mandaram depois uma foto para a mãe com isso, e a mãe mandou uma carta. E talvez essa carta dessa criança, e essa criança, eu acredito que ela esteja me ouvindo espiritualmente também, essa mãe agradecia às médicas, toda a equipe que estava ali por ter proporcionado isso ao bebê dela, mas ela dizia o quanto essa vida valeu a pena. Ela escrevia na carta assim, o bem que essa criança fez para ela e para o esposo dela. Os momentos felizes que eles viveram, que eles curtiram, que eles estiveram juntos, tudo que eles fizeram, as pessoas que essa gravidez trouxe para perto dela, a ajuda que ela recebeu das pessoas, porque era uma criança que tinha um determinado problema já, os médicos inclusive não queriam dar continuidade, indicaram o aborto, e ela e esse pai, não, nós vamos até o final, ou nós vamos até onde Deus nos permitir, né? E daí ela contando na carta todas as coisas boas que ela viveu nessa gestação, com a notícia de que a criança tinha um probleminha. Muitas pessoas vieram até ela, muita ajuda, muita generosidade, palavras, orações que chegaram até ela. E ali ela fez uma experiência profunda do amor. Ela se sentiu importante, se sentiu amada. Isto uniu o esposo dela e ela encontrou um amor incondicional nesse esposo que ela não conhecia, inclusive depois
que esse bebê faleceu. Ela escreve na carta também e diz: olha, eu não sabia que o meu esposo tinha esse amor, eu não sabia que ele era capaz de amar desta forma. Ou seja, veja o efeito da vida desse bebê nesses 9 meses, nesses 30 minutos que ele ficou vivo. Existe um sentido na vida. Toda pessoa que entra na existência, ela tem um para que existir. Ela vem com uma missão. Essa missão pode ser por 9 meses, pode ser por 3 meses, pode ser por 30 minutos de vida. E ela vai continuar, porque o sentido da vida dela continua nas pessoas que viveram com ela, porque esse amor que essa mãe sentiu e viu nesse pai vai se eternizar. Aquele amor que ela reconheceu nesse esposo, e eu tenho certeza que ele deve ter reconhecido nela também, vai ser para a vida toda. E quem despertou esse amor, essa capacidade de amar incondicional, que esse pai também não sabia que ele tinha essa capacidade de amar essa criança. Então veja o sentido, o para quê, a marca que essa criança deixou. E veja quanta coisa boa ela proporcionou. Ela fez esses pais viverem nesses 9 meses e nesses 30 minutos. Ela, claro que é uma dor, ela mesma escreve na carta: eu estou sofrendo, não obstante a dor e tudo que esse momento traz, mas tem muito amor. Eu tenho certeza que essa criança cumpriu o sentido, o objetivo da vida dela. E é isso que eu quero trazer para vocês e quero ajudar a justificar isto, para que você entenda a razão disto. Muitas pessoas que, ao entenderem isto, ao já terem feito aborto na vida, algumas mães, ao entenderem isto, elas sentem um pesar, elas se dão conta que esse filho, essa filha continua existindo num plano espiritual e que ela já existia, e ela percebe essa criança numa dimensão de ser, de pessoalidade, que nós chamamos, e ela sofre muito quando ela se dá conta disso. Então, para que é uma forma também de eu prevenir a dor das pessoas, para que as pessoas não precisem passar por essa dor. Então eu tenho a obrigação de trazer esse conhecimento. Eu não posso guardar ele para mim, eu não posso guardar ele para as pessoas que vão no meu consultório. Eu preciso te trazer. Eu preciso ajudar que diga-se sim à vida de outras crianças. Então, eu trabalho com um método terapêutico, sou psicóloga, e esse método se chama ADI-TIP, abordagem direta do inconsciente, que é uma dimensão é uma abordagem na interioridade mais profunda da pessoa. E esse método ele trabalha a causa, a origem das dificuldades. E muitas dificuldades elas vêm da infância, da gestação, dos antepassados. Mas também se chega ao momento da concepção. E no momento da concepção, às vezes ele é negativo, às vezes ele é positivo. E que bom se todos os encontros, todas as concepções fossem positivas. É o que a criança mais quer, o que nós mais queremos é encontrar amor naquele momento. E o amor que se encontra entre o pai e a mãe no momento da concepção, ele é determinante também para nós. Por isso a importância de ensinar, de formar os jovens para essa responsabilidade também. Mas o que acontece? Quando chega-se no momento da concepção, a pessoa percebe, identifica o óvulo e o espermatozoide, percebe esse encontro, até fala algumas características, algumas coisas de como ele se diferencia dos demais. E esse, então, o óvulo e o espermatozoide forma a parte física. A parte física, que é o corpo. Porém, se percebe, existe um olhar
que olha do alto, que vem de uma dimensão superior, um ser que entra aqui. E esse ser aqui, ele é de uma dimensão não física, que é a dimensão espiritual. É uma dimensão que nós chamamos de eu puro ou eu original. Então, esta dimensão aqui é que tem um sentido para existir. Ele vem com um para quê? Ele vem com uma missão. E como eu contei esse fato muito recente, que foi essa semana passada, dessa mãe com esse bebê que nasceu, essa criança, ela cumpriu a missão dela nos 9 meses que ela estava ali, independente da doença, do problema, do que ela estava carregando. Porque essa dimensão aqui, ela está fora do tempo, do espaço e da matéria. Ela é um nível de ser, ela não tem uma idade, ela já vem pronta ali dentro para que algo aconteça. E algo transcende a ela. E é isso que essa mãe vivenciou nesses 9 meses de gestação. Quantas situações que acontecem, que a gente resgata quando faz essa abordagem no inconsciente das pessoas, que às vezes a mãe está lá de repouso e vem alguém para ajudá-la. E essa mãe sente naquele momento o quanto ela é amada, o quanto ela é importante. E ela faz ali uma experiência de um amor que liberta muitas vezes ela de um desamor que ela carregava da infância, da gestação, da história dela. Às vezes vem a mãe dela ajudá-la e ela tinha um registro de desamor com essa mãe, ela não acreditava no amor dessa mãe. Então, aquela criança, um outro exemplo que eu quero te dar, essa criança que está no ventre dela está fazendo algo muito bom acontecer. Independente se essa criança tem saúde ou não tem saúde, como que ela está lá dentro. Ela tem o sentido da existência dela é fazer, por exemplo, essa mãe com essa avó se reconciliarem. É ajudar a mãe a enxergar o coração da avó. Ajudar essa mãe a se libertar de um registro que ela tinha de que ela não era importante, de que ela não era ninguém. Ela registrou num determinado momento que essa mãe não a amava, ou que essa mãe a preferia o outro irmão. E quando essa mãe larga tudo e vai cuidar dela, ela faz a experiência desse amor genuíno, desse amor original da mãe por ela. Quanta cura acontece num momento desses. Então veja, olha o sentido da vida dessa criança sendo realizado. E tantas outras coisas que acontecem. Essa criança está lá, o irmãozinho está fazendo carinho na barriga, já está desenvolvendo a capacidade de amar. Acontecem muitas coisas boas no decorrer de uma gestação. Por exemplo, me ocorre agora aqui uma mãe solteira que decide ter esse bebê e um pai um homem se encanta por ela. Se encantou por ela, se apaixonou por ela de ver o amor nela. Como que essa mulher consegue cuidar tão bem dessa criança? Olha o carinho, olha o zelo que ela tem, o cuidado que ela tem, ela é sozinha. O que despertou nesse homem? Despertou um desejo de cuidar dela, um desejo de colaborar com ela, um desejo de ser pai daquela criança que não tinha pai. Então veja, a criança desperta o amor de alguém. Essa criança faz esse homem fazer desabrochar dentro dele um amor incondicional que nem ele conhecia.
Essa criança faz essa mãe ganhar um companheiro. Essa criança, o amor, desperta o amor nesse homem para se tornar pai. Quantas e quantas histórias que eu já vi assim, e conheço muitas pessoas também que se apaixonaram de ver o amor nesta pessoa. São exemplos que eu quero te dizer que a criança tem um sentido de existir. Nós não podemos interromper esse sentido. Se essa mãe solteira tivesse interrompido esta gestação, dito não para essa vida, esse homem não teria desenvolvido nele esse amor. Essa mulher não teria ganho um companheiro com essa capacidade de amar, de cuidar. Quantos pais que eu vejo, que eu conheço, que assumem o filho, que fazem questão de colocar o nome, de assumir como seu filho. Isso é um exemplo que eu quero te trazer como o sentido da existência dessa criança. Um propósito que ela vem, que ela tem, uma missão que ela tem para tocar o coração, para despertar o amor. Para que essa pessoa descubra que ela tem uma capacidade de amar que nem ela conhecia ainda. Trazer o amor para essa mãe, fazer um cuidado chegar até essa mãe. E eu teria muitos outros exemplos para te dar. E é isso que eu quero trazer ao conhecimento. Veja, a doença, ela está aqui, ó, no corpo. Ela tem a criança, ela tem a zika, ou ela tem um problema no cromossomo, ou ela tem um Covid, alguma coisa que traz um probleminha para ela, claro que ninguém quer isso, mas aqui dentro tem algo que é perfeito, que não tem doença, que tem uma capacidade muito grande de amar. Que faz algo acontecer, porque essa dimensão ela transcende, ela também se comunica. Daria para dizer que em forma como se saísse uma energia dela, como se saísse uma coisa muito boa que toca o coração do outro. Então por isso que nós não podemos interromper. Se nós interrompermos esta vida aqui, eu posso parar com esse corpo, posso parar com essa dimensão física, mas espiritualmente essa criança vai continuar e ela não vai cumprir a missão dela aqui na Terra. A nível espiritual, essa criança continua sendo ela. E essa mãe, que também tem uma dimensão espiritual como esta, não se desliga dessa criança. Essa é a maior dor também. É sentir a dor destas mães quando elas se dão conta. E às vezes é um se dar conta espiritual de uma dimensão que não está apenas na inteligência, apenas no cognitivo, na razão. Mas é uma dimensão espiritual que ela sente que a carne da carne dela não está ali e ela não se perdoa mais. Eu acompanho mães que depois continuam acompanhando outras crianças, olhando, se fosse menina agora estaria com 3 anos, se fosse menino agora estaria com 6 aninhos, seria assim, olha aí, elas continuam. É uma angústia muito grande e muitas vezes elas carregam essa culpa, que não as permitem muitas vezes seguirem a vida, tem autossabotagens, tem outros problemas. Homens que também ajudam e favorecem um aborto ou facilitam o aborto para uma mulher também carregam culpas. E muitas vezes é uma culpa inconsciente porque a pessoa fica se justificando e por que ela se justifica pelas circunstâncias, né? Começa a criar desculpas para ter feito o aborto, mas aqui dentro nós temos um eu que lá dentro que nós não nos enganamos. A nossa razão, a nossa consciência pode até enganar, mas aqui dentro
Essa dimensão espiritual, ela fala, ela grita. Essa consciência grita. E existem muitas e muitas pessoas com culpas, com autossabotagens, a vida não vai para frente, com N dificuldades por causa que ou ajudou alguém a fazer aborto ou fez o aborto, né? Não é? Então, sabe, esse conhecimento nós precisamos trazer. Nós precisamos ajudar os jovens, a começar já a explicar para as crianças a sementinha da vida, o propósito da existência. Essa formação nós temos que dar para os jovens, essa explicação que eu estou trazendo, mostra para alguém, mostra para um adolescente, mostra para os jovens. As circunstâncias, você dá um jeito nas circunstâncias. Não vamos dizer não para nenhuma vida, não vamos interromper a vida. Vamos ajudar para que aquela vida continue, diga sim. Às vezes vai ser uma grande pessoa. Se tem um problema de saúde, como eu disse, esse exemplo que eu comecei falando, não é? Essa criança viveu 30 minutos, mas fez uma diferença muito grande para aquela mãe, para aquele pai, para a equipe médica. Trouxe uma reflexão profunda da vida. Profunda, profunda. Depois eu sei que elas se conversavam, teve um certo impacto, sim, tudo isso, porque elas não esperavam, mas essa criança, veja só, olhar para a vida com outros olhos, olhar para o ser com outros olhos. Então teve um grande sentido, olha quantas pessoas essa criança atingiu, todas as pessoas que passaram na vida dessa mãe e desse pai nos 9 meses, e ali, no momento que viveu minutos, fez uma diferença muito grande na mão para aqueles médicos que estavam ali cuidando dessa criança. Tocou profundamente o coração. Quando a minha filha leu a carta para mim, realmente eu me emocionei, eu confirmei, realmente é isso, essa criança tinha um sentido de existir. Essa criança precisava existir, nem que fosse para esses 30 minutos. E esses 9 meses, o que trouxe para essa mãe e para esse pai? O que despertou de bom? Às vezes ela fez tanto, essa mãe e esse pai viveram intensamente esses 9 meses com essa criança que às vezes eles não viveriam de outra forma. Ou talvez o que eles viveram profundamente não vão viver mais 30 anos, não vão viver o que viveram intensamente nesses dias aí. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Vejam, não posso guardar só para mim isso, e que agora que eu estou aqui com esse canal, eu sinto que é um compromisso que eu tenho com a vida, é uma forma de eu fazer homenagem e ajudar e reparar o quanto muitas pessoas que não estão mais aqui, que foi interrompida a vida delas. Então, por elas eu estou fazendo esse vídeo, para que outras não venham sofrer o que elas já sofreram. Venho fazer esse vídeo para ajudar tantas mães e pais, para que não sintam o peso da consciência, não carreguem a culpa, porque elas resolvem um problema circunstancial e ganham outro. Ganham um problema terrível de consciência, e que traz consequências, muitas e muitas consequências. Então vamos dizer sim à vida, vamos ajudar, vamos salvar uma vida. Não deixe, quando um adolescente, um jovem engravidar numa circunstância que não é favorável, vamos ajudar. Estenda a mão para aquela vida que está lá dentro, para esta vida que está aqui. E ela sabe e sente e identifica em você a capacidade de amar. Aqui, quando estamos no útero materno, nós já vamos nos constituindo como pessoa. Aqui que nós começamos a ser, ou a nos constituirmos, a nos tornarmos pessoa. Ali já começa. E é sempre com o outro que nós nos tornamos aquilo que nós devemos ser.
E aquilo que aquela criança deveria ser, ela foi, independente do tempo. Então eu espero que essa minha contribuição, que essa minha reflexão te ajude a ajudar outras pessoas. Se você carrega essa culpa ou se você carrega esse peso, procure ajuda. Tem tantas pessoas que podem te ajudar, eu posso te ajudar, e tantas outras pessoas podem te ajudar. Se precisar, entre em contato comigo para que você se liberte desta dor, liberte essa criança que não está mais aqui, que não está com você. Tem muito a ser feito, tem o que fazer. Não está 100% perdido, mas se nós pudermos prevenir essa dor, prevenir essa amargura, essa dor da alma, vale muito a pena. Eu espero de verdade fazer diferença e se eu conseguir salvar uma criança, vou ficar muito feliz. Fiquem com Deus, que Ele continue abençoando vocês e ajudem com que esse material chegue até onde ele precisa chegar. Um grande abraço e muito obrigada por me ajudar a ajudar. Se você entende que vai ajudar alguém, compartilhe esse vídeo, deixe um ok ali, dê um joinha ali para que eu possa saber que esse vídeo ele vai ajudar, ele está ajudando, para que eu tenha forças de continuar ajudando. Muito obrigada!